Olá, eu sou a Magic Paula do basquete, campeã mundial. O grande sonho meu era um dia conquistar uma medalha olímpica, e isso aconteceu. Sou Márcio Aguiar, sou o diretor executivo da NVIDIA, da divisão Enterprise para a América Latina. Eu sempre sonhei em trabalhar viajando. A primeira vez que eu entrei num avião, a passeio, eu falei, tomara que eu arrume um trabalho que eu possa viajar muito. E se concretizou. Tá tudo gravando quando vocês quiserem. Olá, bem-vindos ao Espresso Talks, nosso programa que fala sobre tecnologia, e também esse ano de Olimpíadas estamos trazendo figuras com uma grande expressão no esporte aqui, juntamente com os executivos que nós sempre trazemos. E agora, nesse nosso penúltimo episódio, temos de volta o nosso grande curioso aqui, o Marcelo Duarte. Como vai, Marcelo? Tudo bom, Samir? Muito legal participar aqui, né, dessa mistura. O Márcio estava um pouco falando, mas como vocês vão misturar tudo isso? Né? Porque a gente fala assim, não, são dois mundos, né, Márcio, que misturam justamente excelência, resultado, estratégia, você vai ver que a coisa funciona. E uma pitada de inteligência artificial. Isso é bom, então. E é muito legal que a gente está aqui, e a nossa dúvida era, vamos tratar a Paula de Magic Paula ou tratar a Magic Paula de Paula? Né? Então eu fiquei confuso no começo. Eu vou chamar de Magic Paula, que eu acho maravilhoso. É como a Paula, olha que confusão, é como a Paula se apresenta no site, né, o magicpaula.com.br, nas redes sociais. E o Magic Paula foi criado, né, pelo Juarez Araújo, jornalista especializado em basquete, muito querido. E estava vendo você num jogo contra a Bulgária, não lembro que campeonato. Falei, nossa, mas é Magic Paula. E aí, Paula, quando foi que você falou... Gostei. Porque no começo fala assim, não, é muito, né? Imagina. Uma hora eu falo, não, eu gostei, eu vou adotar esse Magic Paula. Como é que foi? É porque ele não é unânime, não. Mas eu fico tranquila porque não fui eu que me autodenominei, né? O Juarez escrevia sobre basquete, escrevia muito na Gazeta Esportiva sobre o basquete feminino, e ele começou a me nominar Magic Paula e pegou. E foi legal porque eu falo que foi uma época que tinham muitas Paulas no vôlei, então diferencia um pouco, né? Inclusive hoje muita gente, as pessoas que reconhecem, poucos que reconhecem, às vezes perguntam se eu sou do vôlei. Então eu acho que foi importante para fazer essa diferenciação. E não, eu falo que não é unânime porque tem pessoas que acham que é muito americanizado e tal, mas eu acho que foi bem legal, assim, bem simpático e me trouxe uma energia bacana. Você fez numerologia para ver se funcionava o Magic Paula? Nunca fiz numerologia na minha vida assim. Né? Mas funcionou, foi muito. Né? Do Márcio eu só quero saber como é que eu compro ações da NVIDIA. Rapaz, então, estamos começando. Fica tranquilo que você vai ter muita oportunidade a partir de segunda-feira ainda. Porque só nas últimas semanas só aparece vocês no noticiário, né? Passaram a Apple como uma empresa mais valiosa do mundo, agora em segundo, e a Microsoft já está assim, né? Olhando, como que foi essas últimas semanas para vocês, Márcio? Olha, tem sido bastante satisfatória pela trajetória que a gente vem traçando aí ao longo de 16 anos, né? Trazendo conceitos inovadores para a indústria, mas continuamos com o pé no chão, né? Isso acho que é o grande diferencial da empresa. Sabemos, é como se fosse um time, né, vencedor, ganhou, show de bola, celebra, mas volta para o vestiário e vai para casa que ainda tem mais 5 rodadas aí para terminar a competição. Então a gente está sempre com foco em continuar entregando o que há de melhor e o compromisso que a gente vê que cada vez mais aumenta com todo o ecossistema que a gente tem ali, a oportunidade de trazer e mostrar esses novos conceitos aí que estão aí mudando o mundo, vamos dizer assim. Legal. Falando um pouquinho de história, falando com a Magic Paula aqui. Paula, como é que foi a tua vida aí no esporte? A gente sabe que você começou com 10 anos de idade, né? Uma menina. Com 14 você já estava na seleção. Qual é a tua lembrança dessa fase, assim? Como é que você fala assim, pô, gosto desse esporte e, nossa, eu sou boa nesse esporte. Como é que
como é que o esporte foi também moldando tua vida? Como é que foi essa parte lá atrás da tua carreira? É difícil. Era muito lúdico, gostoso, brincadeira no início, só que com 12 anos eu já saio de casa para morar fora para jogar basquete. Meus pais me incentivaram demais. Minha mãe era muito visionária, assim, minha mãe era muito à frente do tempo. Uma mulher, vamos falar de 50 anos atrás, fez direito, fez jornalismo, fez contabilidade e era uma funcionária pública. Então, assim, ela achava que se eu ficasse na cidade onde eu nasci, uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, Oswaldo Cruz, talvez eu não fosse evoluir, seria um talento, talvez, mais um que nasce e que fica por aí, né? Mas na minha cabecinha, com 10, 12 anos, eu não entendia muito bem, né? Por que eu tinha que brincar longe da minha casa foi meio uma imposição mesmo, mais da minha mãe. Meu pai é um nordestino mais tranquilo, mais pacato, mas aceitava essa oportunidade que talvez minha mãe estava querendo me dar. E você fala de 50 anos atrás, o esporte não tinha essa relevância, né? Que depois a gente veio construindo uma geração tão brilhante do basquete feminino, que teve tantas oportunidades, né? Mas, assim, o que eu me lembro, eu sofri muito com 12 anos morando longe da minha casa. Só começou a amenizar depois que eu comecei a ir para a escola e viajar para jogar, que aí eu não pensava muito, né? Que eu estava longe de casa e... Dentro da quadra você esquecia esse fato sim, e mandava sim, bala, isso? Porque eu vi que aquilo que era minha paixão, era aquilo que eu queria fazer, mas eu nunca imaginei que fosse virar tudo que aconteceu, né? Que fosse acontecer tudo isso. Aí com 14 eu já estou na seleção brasileira adulta, que também foi um outro... pouco entendimento para mim na época do que era aquilo, né? Do que representava. 14 anos você é uma criança ainda, uma né? loucura, né? Fizeram uma renovação total e jogaram a gente na jaula dos leões, né? Tipo, aprendam aí até chegar a Cuba, que foram 15 anos, né? Até o primeiro título, assim, importante. Mas, assim, brincava sempre com a minha mãe, né? Eu já não tenho meus pais vivos, mas eu falava, ainda bem que deu certo, senão eu ia ocupar vocês a vida inteira. Então, eu acho que são lembranças de aprendizados mesmo, que eu trago comigo hoje, né? O esporte de competição é aquilo que todo mundo vê ali, que é ganhar, vencer sempre, mas eu falo que a minha personalidade se moldou através do esporte, né? Desde pequenininho eu aprendi que existia hierarquia, que limites, regras e disciplina, conviver em grupo, perder e ganhar. Eu aprendi muito cedo tudo isso e que são coisas que são valores que a vida nos oferece também no dia a dia, né? Então, acho que foi isso. Acho que quando eu olho para trás, claro que os títulos ficaram e vão ficar para sempre, né? A gente, esse ano, está comemorando 30 anos da conquista do Mundial, que passa muito rápido. Outro dia eu vi uma frase assim, previsão do tempo, passando muito rápido. Então, eu acho que são lembranças de conquistas, acho que na quadra e tal, mas foram muitas maiores as conquistas que eu tive como pessoa, como ser humano, assim, né? Que o esporte moldou mesmo. Legal. E você, Márcio, como é que foi essa trajetória aí dentro do setor de tecnologia? Meio parecido? Talvez você não tenha começado com 10 anos, mas... de tirar o chapéu que ela passou, 10, 12 anos, enfim, a gente como pai hoje não consegue... Eu olho para minha filha lá de 22 e 25, eu falo, ok, ainda tem 10 aí, né? Mas, de qualquer maneira, do meu lado, né, nessa trajetória da NVIDIA, já estou indo aí para o 14º ano, e é meio que, como a empresa vai evoluindo muito rapidamente, a gente tem que ter, como ela comentou, essa disciplina, essa vontade de aprender, essa vontade de explorar novos desafios, né? Tentar realmente mostrar para as empresas, não é nem convencer, a gente não convence ninguém de nada, criar aquela parceria, realmente a gente cresce como organização, criando um ecossistema de empresas parceiras que realmente nos coloca nesse nível que a gente está hoje. Então, nada foi conquistado sozinho, muito nada pelo vem contrário. De graça, não vem. E continua evoluindo. Eu acho que hoje a gente já chega no nível que dá mais prazer, que a gente consegue
ter aquele reconhecimento por parte das empresas com as quais a gente vem atuando, onde elas tomam o tempo delas e falam, pô, rapidinho, eu queria te dizer que aquilo deu certo, obrigado, posso te passar o contato de alguém que precisa dessa mesma ajuda? E aquilo, para a gente, é a maior satisfação, entendeu? Então, a gente tenta passar isso, né? O time vai crescendo para os colaboradores, aí você já sai da posição, talvez, de jogador para se tornar o líder, né? Porque até no início estava sozinho, então eu tinha que fazer um pouco de tudo. Hoje você já começa a ter, né, as equipes e você se segurar ali e fala, pô, eu sei fazer aquilo, mas você não deixar ele fazer e você fica ali seco para fazer, vai ser, enfim, é um aprendizado contínuo, assim como sendo pai, né? Você está ali, quer falar algo, mas não pode, quer orientar, orienta ao máximo. E se me perguntar como é que isso vai parar, não sei, porque o negócio está tão a todo vapor aí, sendo bastante gratificante, que está... É por isso que eu falo toda hora, né? Estamos aí começando, é um mundo muito rápido, né? Como ela falou, passa tudo muito rápido. E quando... Então, eu queria aproveitar isso, Márcio, porque a minha sensação é que está tudo passando mais rápido e está todo mundo ficando com a sensação que a vida está ficando mais fácil quando não está. Você tem esse sentimento de que a tecnologia está passando uma impressão de que, nossa, está tudo muito mais fácil para a gente e não é bem verdade? Sim e não. Eu acho muito bom quando eu estou com meu pai, que tem 87 anos, e ele, né, me desafia. Você diz que é mais fácil chamar um táxi aqui pelo aplicativo. Eu desço aqui no meu prédio, eu faço assim, ele para. E tem um montão de táxi passando. Então não, é muito complicado isso. E hora a internet cai, hora não tem conexão. Então, assim, é uma mistura, né? Assim, para alguns processos, né? Eu diria que na maioria dos processos de uma empresa, com certeza, essa computação mais avançada, com o uso das técnicas de inteligência artificial, estão trazendo melhorias. Mas ainda é tudo muito novo, né, para todos, né? Então, você tem várias faixas etárias. Talvez você conversando com pessoas, sei lá, de 15 anos, 20 anos, com certeza ela só sabe usar aquilo, então é muito mais fácil. Agora, você tem que pensar também em pessoas que já estão ali, né, acima dos seus, sei lá, 75 anos, 80 anos, não é tão fácil. Né? Não é tão fácil, é complicado. Nosso país está envelhecendo, né? É isso, entendeu? É o que eu vejo, entendeu? Então, até às vezes tem processos nossos, você tem que preencher uma ficha enorme e tal, e aí o teu CPF não funciona, a tua RG não... Enfim, depende muito, mas não tem jeito, não tem volta. Paulo, o Instituto continua funcionando? Não parou? Encerramos as atividades junto com a pandemia. E foi algo que eu tinha me programado já desde 2018. E ir desacelerando, porque estava ficando muito difícil a captação de recursos. E eu não queria chegar de uma hora para outra e falar encerrou tudo, né? Mandar as crianças para casa, avisar pai, mãe, a equipe. Então, a gente se preparou e coincidiu bem no 2020, o Passe de Mágica. O Passe de Mágica que formava as crianças ali para o esporte. Né? Então, está meio voltado ao que a gente já falou aqui de valores, né? Quando eu pensei na criação do Instituto, não foi para descobrir talentos. Foi me perguntar o que o esporte me trouxe. E quando começaram a vir as respostas, era assim, muitas meninas passaram pelo meu caminho e ficaram lá para trás. Não foram campeãs do mundo, não foram medalhistas olímpicas, mas tinha certeza que o esporte tinha contribuído de alguma forma para a formação. Então, a gente seguiu uma metodologia mais voltada para a educação, uma resolução da ONU, que era aprender a ser, conhecer. Então, a gente seguiu todas as atividades em quadra, tinha algum propósito educacional. E os jovens que vocês lidavam, eles tinham a mesma disciplina que você tinha aos 14 anos? Não. Como era lidar com Já com esses mudou jovens? muito. E tem a ver com a geração? Ou você acha que não? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que a gente até vive um problema triste de uma epidemia da obesidade infantil e da inatividade física, nessa concorrência acirrada com o digital, né? Da criança hoje faz qualquer coisa sentada no computador ou no celular. As crianças hoje vão para a prática se pai e mãe incentivam, e é muito difícil hoje você seduzir com o estilo que a gente vivenciou, né? Assim, uma coisa... Hoje as coisas são mais interativas, né? Sim. Tem que ser mais...
que encha os olhos deles. Então, eu acho que é bem difícil hoje. Uma geração que não pensa muito no processo, né? Acho que esse processo tem que ser curto, não é construir a longo prazo. E uma geração que chega na empresa já quer ser presidente da empresa e não aceita frustrações, então fica difícil, né? Sim. As frustrações, elas fazem parte do nosso crescimento, né? E você, Márcio, quando você está fora lá da empresa, você tem alguma relação com o mundo dos esportes aí? Como é que é essa tua vida esportiva? Bom, eu tento todo dia ir lá para a minha academia, mas concordo com ela que no início, quando eu desço, pedalando um pouquinho para me esquentar, eu ainda estou ali respondendo meus últimos e-mails, porque não sei porquê, quando eu estou ali sentado, a cabeça começa a pensar, eu tinha que ter mandado isso, eu tinha que ter mandado aquilo. Aí chega um momento que eu gosto de ir lá para a esteira, aí eu deixo o telefone de lado, porque senão você não consegue se desplugar. Mas mesmo assim, não vou negar, durante todo o processo você está pensando, peraí, eu não posso demorar muito aqui. E é ruim isso, né? Então hoje eu tento pegar, eu boto na minha agenda desse horário tal e tal, é o meu horário é a minha reunião comigo, né? De desligar, né? Porque primeiro a saúde, né, também. E depois, não se adianta você não nada. trabalha, você não faz mais nada, né? Fica meio maluco, né? Mas falando aqui um pouquinho de competição, né? Você vem de uma área super competitiva e vai ficar cada vez mais competitiva. Você tem uma história de competição óbvia, né? Com outras equipes, outras seleções nacionais. Comigo mesmo. Com você mesmo. E nós, né? Nós como brasileiros tivemos a sorte de ter você e a Hortência na mesma fase. Tem um escritor chamado Simon Sinek, que ele tem um livro que chama O Jogo Infinito. E ele fala da importância, né, para empresas, de você ter o que ele chama de honorável competidor ou qualquer coisa do gênero. Essa figura onde você pode duelar e se inspirar, foi um pouco dessa visão, você e Hortência, porque na seleção vocês estavam juntas, nas equipes vocês estavam separadas e eram... Como era essa relação? Como foi essa... Ela foi uma relação conturbada no início, pela própria idade da gente, de 14 anos, eu na seleção com 14, Hortência com 17, e uma disputa interna doméstica muito forte, que a imprensa captou aquela oportunidade de ter dois talentos, né, atuando, e isso foi muito bom para nós, foi bom para o basquete, foi bom individualmente para cada uma de nós. Mas eu acho que chegou um momento que a gente tinha que acordar que a gente tinha que aliar qualidades, habilidades e eu falo sempre que a gente não precisa ter, vamos dizer assim, eu não preciso ser igual a ela, pensar como ela e ter a mesma filosofia, eu preciso respeitar, né? Eu acho que o mercado hoje ele fala muito do benchmark, né? Que é aquela referência, né? Quem é a sua referência que você quer ser melhor? Né? Qual é o seu concorrente que você quer passar na frente, que você quer, né? E chegar... É difícil, muito difícil. Manter também é difícil, né? E crescer quando você mantém, chega no ápice do sucesso, né? Como vocês estão vivendo agora, né? Tá todo mundo de olho, né? Querer ser o primeiro, a gente sempre quer ser o primeiro. Mas eu acho que há tempo a gente descobriu que quando a gente se juntava na seleção, nós tínhamos que tirar as camisas dos clubes. E afinidade eu acho que a gente às vezes não tem com todo mundo. Eu não posso querer que ela pense como eu, se vista como eu, né? E eu acho que são as diferenças que constroem um trabalho de sucesso, cada um com seu perfil, com o que se tem de melhor, né? E a gente descobriu isso há tempo. Espera aí, tá legal, individualmente estamos crescendo, a imprensa absorve isso, fazemos bons contratos, lotamos ginásios, estamos aprendendo com isso, mas se a gente não fizer alguma coisa internacional, vamos ficar dois talentos que surgiram e precisamos de uma equipe toda, né? Duas andorinhas não vai fazer verão. Então, acho que foi isso. Foi bom num determinado momento que a gente cresceu bastante, mas depois a gente precisava aliar qualidades, né? Mas vocês chegaram a ter esse bate-papo mesmo? Você falou assim, vamos sentar e conversar. Sim, a gente foi fomos convidadas para ir para uma seleção do mundo no Canadá, um jogo lá, e nessa viagem a gente teve a oportunidade
de conversar um pouco sobre isso, assim, de que não, se a gente continuasse nessa disputa, né, nessa concorrência, apesar que eu acho que ela sempre foi saudável, sempre foi de muito respeito, mas assim, essa disputa que você chega na seleção e esquece que ali é a seleção, né, do seu país, não é seu clube, não ia dar nunca certo, né? E chegaram jogadoras também importantíssimas para aliar para esses dois talentos, né? A gente ia para Mundial, tem esse melhor jogador, às vezes eu estava na seleção do campeonato, só que a gente não ganhava nada. Então precisou chegar a Janete, Leila, Cíntia, Tuiu, outras jogadoras para tirar um pouco essa pressão, né? Essa responsabilidade que a gente talvez tinha também. E como funcionava para você lá no clube, né? Quando você estava no clube e de repente você tinha uma partida ali contra a Hortência e sei lá, você perdia. Você voltava para casa e falava, eu preciso melhorar isso. Como é que você digeria essa derrota? Ninguém gosta de perder, né, na vida, é um mas momento complicado, né? Acho que a gente tem que ser humilde às vezes quando o outro é melhor, quando o outro eu acho que é aplaudir, né, a competência do outro. Às vezes não falar assim, nossa, não, porque o juiz roubou, terceirizar talvez uma má performance sua e da sua equipe, né? Eu acho que é avaliar mesmo por que perdeu, né, e de que forma você pode na outra partida ganhar, né? Sempre assim. Ser um pouquinho melhor, né, Marcelo? Eu queria voltar para a academia do Márcio, porque antes do programa, o Márcio estava contando histórias ótimas aqui, falou que o grande trabalho da NVIDIA é apresentar produtos que são muito novos, né? Tanto é que quando você chega com uma coisa nova, as empresas falam, não para quê? Não me interessa, tal, e depois fazem fila para ir atrás das novidades. E quando você estava falando até da academia, né, que eu já fiz isso, de ficar olhando mensagem na bicicleta, né? Eu ficava sempre pensando assim, puxa, tinha que inventar um celular para natação, porque na piscina você podia ir digitando, porque é chato, tão monótono, né? aquilo. É chato. Né? De repente, uma ideia para um produto. Contar azulejo, né? Que o Ricardo Prado falava assim, não tinha coisa mais chata que ficar contando azulejo. E aí, nessa ideia de fazer primeiro, fazer antes, você tem que investir muito em pesquisa, em tecnologia. Exatamente. Né? E a gente sabe que quando a gente fala das empresas taiwanesas, chinesas, japonesas, tecnologia é algo muito importante. Sim. Como é que é essa questão? A gente aqui no Brasil, às vezes, não dá tanta bola para falar de pesquisa, né? Não, essa coisa de pesquisa, as melhores cabeças estão indo para fora. Mas essa cultura oriental, né? Como é que é essa questão de investir em pesquisa? Como é que funciona? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse privilégio de estar influenciando bastante essa área de pesquisa e desenvolvimento. Um dos principais focos da NVIDIA não é ser a líder, nunca foi, desde a sua fundação. Tá? O nosso CEO é o fundador e atual CEO da organização, então ele está no negócio todo dia. É tipo aquele técnico que está em pé na lateral da quadra ali e jogando com as atletas, vamos dizer assim. Né? Ele não está sentado de blazer, hoje eu botei esse blazer aqui, inclusive aluguei, não é para... Mas, enfim, o nosso foco é estar sempre posicionado como pioneiro, porque a gente sabe que em 6 meses todo mundo vai vir copiar a gente, tá? Mas com essa visão de ser pioneiros, as empresas subentendem que eu prefiro trabalhar com eles, porque tudo que eles lançam eu sei que vai funcionar e nós damos sequência a tudo aquilo que a gente lança. Então, não é de agora. Esse sucesso que muitos estão vendo agora aí, ele não é um sucesso repentino, é como a trajetória aqui dela, né? Começou com 14 na seleção, só foi campeã com 28. Não é isso? 14 anos, né? Depois. Então, a NVIDIA também tem essa trajetória, vamos dizer assim, quase isso. 18 anos depois é que o mercado descobriu e falou, olha, essa empresa aqui eu achava que fabricava arquiteturas só para game, mas não, ela está aqui, tudo que está sendo desenvolvido no tópico de inteligência artificial, ela está por detrás disso. Então, a gente sempre esteve presente, mas nunca como ali na frente do palco, sempre atrás do palco. E continuamos assim, por isso que nós temos um ecossistema, essa colaboração, quase que seguindo aí a linha de uma equipe, de várias empresas hoje de mercado, que de uma maneira ou outra colabora conosco e são clientes.
Então, assim, hoje a gente tem esse... Quer dizer, hoje não, a gente sempre atua com esse perfil e a gente tem visto que muitas empresas também estão mudando a sua maneira de ir ao mercado, porque não adianta ficar competindo, né? A gente, inclusive, quando a gente fabrica um novo chip, a gente ensina as empresas que querem fabricar, está aqui, ó, você quer fazer isso igual? Está aqui a receita do bolo, pode fazer. Mas lembrando, você tem que saber fazer isso aqui também, que é desenvolver software. Você sabe, não, isso aí já não é meu foco. Então, por isso que a gente está tendo, vamos dizer assim, essa liderança, que a gente sabe que sempre vai ser momentâneo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas as empresas brasileiras estão começando, sim, a ter uma visão, o próprio governo começa a entender que tem que existir mais incentivo, né, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento local, para a gente poder se tornar um país que realmente produz e não simplesmente consome, né? Então, assim, eu lembrando aqui nos tempos áureos aí da nossa seleção feminina, vendo lá os jogos, eu sou do Rio, ia muito no Maracanãzinho, tinha jogo lá, adorava ver, então, assim, é muito bom ver essa trajetória das empresas e do ser humano em si, né? Você tem que focar, eu quero fazer isso, eu consigo, todo mundo consegue fazer isso, mas você quer fazer, então mete bronca. São realidades, né? Cada um vai vir de um ponto de vista diferente, mas estamos aí com foco. Esse é o principal. Deixa eu até aproveitar, porque o que o Márcio está falando me lembra muito, né? A Paula é uma palestrante assim, de mão cheia, né? Usando até a expressão do basquete. Já vi suas palestras, excelente. E aí, no site, o magicpaula.com.br, já citado aqui, a Paula fala dos tópicos que estão na palestra dela. E tem muito que o Márcio falou que você fala, né? Fazendo esse paralelo entre empresas e o esporte, o basquete, no caso. Eu peguei o obsessão pela qualidade, o vencendo a si próprio, que você já citou aqui, né, que é uma coisa difícil, e driblando a acomodação. Como é que você lidou com tudo isso? Né, obsessão, a gente fala, nossa, obsessão parece que às vezes é uma palavra negativa. Mas como é que é isso? O vencer você, o driblar a acomodação e essa obsessão pela qualidade, Paula? A obsessão pela qualidade, para mim, é a disciplina. Porque muita gente que não chega é porque desiste. Porque não consegue perseverar, não consegue... E quando você... Outro dia eu vi o Bernardinho falando, que eu achei interessantíssimo. Tem 2 tipos de disciplina, da dor e do arrependimento. A gente escolhe qual a gente quer. Vai doer. Sim. Vai doer, ter disciplina dói. E a qualidade você só consegue melhorar com a disciplina, com essa obediência de que o que eu preciso fazer isso, vou fazer, vou não. Depois eu faço, procrastinar, né? Depois eu faço, não quero agora. Então, eu acho que o que diferencia muito os verdadeiros... As pessoas que fazem sucesso mesmo é isso. E vencer a si próprio, eu acho muito interessante isso, porque a gente duvida muito da gente, da nossa capacidade. Quando a gente duvida, a gente não consegue render o que a gente pode render. A gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar. Porque você já tem a pressão da torcida, você tem a pressão, né, do treinador, de você mesmo, e acho que essa é a pior, né? Assistindo aí o documentário do Senna, ele falava, eu perdi para mim muitas vezes, né? Eu mesmo perdi para mim. Então, acho que é isso, você não cair nessa história de será? Ter dúvida do que você é capaz. Estou bem treinado, vou lá, ninguém treinou mais que eu, e se eu perder, vai ser... Perdi tentando fazer o que eu podia fazer, né? E qual foi a outra que você falou? Era a obsessão pela qualidade, vencendo a si próprio e driblando a acomodação. E eu acho que uma palavrinha que não pode estar no nosso dicionário de nenhuma profissão é acomodação, né? Na hora que você menos espera... Eu acho que é que nem namorar, né? Casar, se apaixonar, né? Se a gente não acende essa chama sempre, você vai se acomodando e a hora que você vê, está na crise já, né? Eu acho que a acomodação não pode estar no nosso dicionário. A gente tem que estar sempre atento a isso, porque principalmente quando você atinge o que você acha que podia atingir, né? Campeão pan-americano, mundial, medalhista olímpico, você fala, opa, não preciso fazer mais nada, né? Já cheguei.
Não é bem assim, a vida não é bem assim, né? A gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre atento a isso. Atento ao que eu posso fazer diferente, como eu posso melhorar. Cheguei até aqui, para eu chegar mais, o que eu faço, né? Então, acomodar, a gente está sempre tendo que olhar para a gente, conhecer as nossas dificuldades, nossas sombras e... Opa, peraí, acho que eu estou falhando aqui, né? E eu acho que o grande vencedor não acomoda nunca, não se acomoda nunca. Amanhã, é isso que você falou, hoje a gente ganhou hoje, amanhã já está pensando, às vezes nem comemora, né? Que comemorar é importante também, a gente se cobra demais e na hora que consegue o resultado, você... eu fiz o que tinha que ter feito, né? Mas eu acho que comemorar sempre é muito importante. Se você me permite, Marcelo, eu acho que tem um ponto aí muito legal do que você está falando, Paula, que é o seguinte, parece que tem um ponto de equilíbrio, né? Você não pode se acomodar, mas essa cobrança também excessiva pode arruinar a tua carreira ou o teu momento. Um treino a menos ele é ruim, mas a mais a gente sabe também que é ruim. Como é que você consegue perceber esse ponto ótimo aí? Isso vem com a experiência, escutar o teu corpo, escutar a tua cabeça. Como é que... O autoconhecimento. E é só com muita estrada, né? Porque assim, eu falo que na nossa época não tinha nutricionista, não tinha entrar na banheira de gelo, não tinha o medicamento que se recuperava de manhã para tarde, não tinha psicólogo. A gente foi criando mecanismos e carcaças que a gente achava que nos defendia. Cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, né? Mas eu vejo que o equilíbrio, né, e a saúde mental, ela é importantíssima, né, nesse contexto todo. Não adianta eu ter tudo isso, treinar bastante, não sei o quê, eu não conhecer quais são os gatilhos que me tiram do meu equilíbrio, né? Eu vou entrar num jogo, o que me afeta? O que está me afetando? Eu preciso trabalhar isso, né? O que eu pensei que eu não devia ter pensado antes? Que o cérebro, ele é danado, né? Manda mensagem para ele, para você Cruel ver. até, né? Então, acho que é a experiência e você se permitir se conhecer, se permitir o que te faz ser melhor ou o que está te puxando para baixo, né? E é o equilíbrio mesmo, né? Equilíbrio. Hoje eu acho que os atletas, eles gritam mais. A gente já viu Medina falando, não estou dando conta disso. Naomi Osaka do tênis falou, estou fora por um tempo, não aguento. Porque é isso, a gente não... Já passou por isso, claro, por pressões que você falou, E na vida da gente, a gente passa por momentos assim, né? A gente viveu recentemente uma pandemia, a gente vive, às vezes, a perder alguém que a gente ama muito, ou a gente tomar um pé na bunda e se falar, não vou sair dessa, né? Nossa, vou morrer. E a gente sai, né? Quando a gente vê, a gente saiu, né? Então, eu acho que hoje os atletas, acho que eles falam, peraí, vocês estão apertando demais. Eu não tô aguentando isso, né? E ok também. Volta depois e volta melhor, né? A gente viu Medina voltar agora melhor, passou por dificuldades. A própria Naomi Osaka, recentemente eu vi ela jogando contra a Iga e jogou muito bem, teve filho, tudo, voltou. Então, assim, talvez isso para uns fortalece, para outros não volta mais, né? Então, essa saúde mental, não só no esporte, eu acho que na vida, em qualquer trabalho, é importantíssimo, né? Esse equilíbrio do trabalho, da vida pessoal, de você da diversão, do lazer, né? A gente tem que ter esse equilíbrio também. É como a alimentação, né? Se eu comer demais doce... Não vai ser legal, não fala né? isso, Paula. Você adora? Por favor. Vamos tirar essa parte, Tira o brigadeiro. Não, eu falo porque eu fui um atleta que se fosse pela condição física, eu não seria nunca atleta. Eu não era a melhor nos testes físicos, eu supria isso com outras características, né? Talvez de cérebro, de olhar o jogo de um jeito diferente e tal. Mas é isso, eu acho que eu convivi minha vida inteira como atleta com um peso, brigando com a balança e tal. E hoje eu não tenho problemas. Posso comer o brigadeiro a hora que eu quiser, né? Eu sei, mas eu também não engordo muito, porque a gente vai ficando mais velho e você vai também selecionando um pouco mais o que te faz bem, o que não faz. E
faz parte todo esse... Hoje eu falo que eu faço esporte para ter uma vida saudável, né? Eu fiz esporte para me detonar. Um ano atrás eu coloquei uma prótese no meu joelho, então eu acho que agora eu falo, eu não quero mais isso, quero que me dê coisas que me dê prazer, né? Que eu esteja brigadeiro. fazendo... Aí isso. brigadeiro. Eu queria fazer um exercício de futurologia com o Márcio, que não precisa ser nem tão longe assim. Mas a gente está falando, né, que a inteligência artificial é algo novo, né? A gente não sabe exatamente o que vem por aí, mas é um processo que vem avançando num ritmo forte, né, Márcio? Você já prevê o mundo daqui a uns 5, 10 anos, assim? O que a inteligência artificial vai mudar a nossa vida? Olha, não tão distante, porque daqui a 1 ano, 2 já tem muita daqui inovação. 15 minutos. Né? Quando a gente sair dessa sala... É fato. Mas a gente tem visto que a área de saúde se beneficiando bastante dessas técnicas de inteligência artificial, né? Biólogos, médicos, permitindo ali fazer estudos que antes demoravam muito tempo a se descobrir, por exemplo, uma vacina, estudos... Eu fiz a prótese com o robô. Então, via robótica. Imagina desenhar a prótese através de técnicas de impressoras 3D, mecanismos, ou seja, fazer uma simulação antes de colocar na paciente essa prótese, ver como é que vai ser posicionamento, ou seja, tem um benefício. É que, infelizmente, na maioria em algumas das discussões que a gente participa, o pessoal só leva para o lado do mal, né? É a mente humana... O pessoal pensa no exterminador do futuro. Né? Não é bem assim, entendeu? Até porque, para ser tão assertivo, como olhando aqui para o joelho terra, para ser tão assertivo essa operação, existem especialistas, médicos... A Paula já pode jogar outro campeonato ali. Poderia, se ela quisesse, mas é o que vai acontecer. Então, como ela falou, todos esses estudos agora eles podem ser simulados. Eles podem ser preditivos, ou seja, a gente já começa a ver no esporte, né, os jogadores de futebol já tem aquele sensorzinho para ver quanto ele está correndo, supostamente quanto está desgastando ali a massa muscular, prevendo, se ele continuar nessa minutagem vai se machucar daqui a 1, 2 jogos, enfim... Na época dela, não tinha nada. Né, igual já conversei com alguns jogadores de futebol, o treinamento para o zagueiro, que era mais parrudo, era o mesmo do centroavante. Não tinha alimentação, acabava o treino, a galera tomava uma cerveja, fumava um cigarro, não tinha nada, né? Enfim, e obviamente não duravam tanto, né? Então, já tive uma situação que eu tive que... Eu fraturei aqui um pouco o ombro e estava cheio de jogador de futebol lá, mancando, fazendo ali Os mais antigos, cirurgia, exatamente, porque a chuteira não era preparada, não tinha todo esse cuidado que se tem hoje. Se você falar de uma prótese, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? E meu médico falou, antes a gente tirava o raio-x, a gente pegava lá o compasso, a régua, não sei o que, não vai fazer. Agora o robô vem pá, ele mesmo mapeia e ele vai falando pro médico. Uma loucura. Então, mas lembra, cirurgias de joelho, que você via aquela cicatriz enorme antigamente? A minha 30 e hoje era um negocinho, atrás. 2 furinhos aqui. Então, isso é o avanço da medicina, o avanço do uso de tecnologias inovadoras, ou seja, ela sendo bem aplicada, essas tecnologias, a gente só tende a ganhar. Como tudo, né? Se a gente pensar o avião, né? O avião foi inventado para o bem, mas depois começou a lançar bomba. Isso. Você fala o quê? Vamos ser contra o avião? Não, aí não tem muito jeito. O futuro muito próximo é esse aí, o mercado de medicina sendo realmente bastante beneficiado e, consequentemente, a população. Né? Aí entra a pergunta, se a gente quer viver até 100 anos... Aí é outra questão, viu? Mas vai ter remédio para isso, remédio para aquilo, vai, porque os pesquisadores vão poder botar em prática aquele conhecimento, simular moléculas, enzimas, comportamento humano, sem ter que sacrificar algum animal para teste. Vamos tentar trazer a discussão assim para um cara normal, que está lá em casa vendo o vídeo agora, e ele tem uma pequena empresa, uma média empresa. Eu acho que essa pessoa tem muita dificuldade de entender que esse tal de inteligência artificial vai me ajudar. Como é que a gente consegue falar para esse cara de maneira mais simples o que ele vai se beneficiar lá na empresa dele, ou até num pequeno varejo?
qual o caminho que a inteligência artificial vai poder ajudar essa pessoa? Não, perfeito. Então, como você comentou, inteligência artificial é uma técnica. Poucas pessoas não falam a palavra técnica. Porque dentro desse guarda-chuva da inteligência artificial tem vamos dizer assim, subconceitos dela, né? Então, por exemplo, quem tem uma pequena tendinha, ele queira ou não, ele já está usando o celular dele para interagir com o banco, interagir com alguma planilha que ele já desenhou lá no Excel dele. Ele está usando a tecnologia. A inteligência artificial seria ele automatizar alguns desses processos para tornar o negócio dele um pouquinho mais efetivo, né? Então, assim, não adianta ele querer brigar com a tecnologia que hoje existe, porque se ele não se adaptar ou adaptar alguma delas no negócio dele, ele automaticamente vai ver que caramba, eu não consigo ser competitivo aqui. Entendeu? Então, a inteligência artificial não está aqui para mudar tudo, ela está aqui para te ajudar a melhorar muitos dos seus processos. Não vou falar alguns não, muitos, porque quando a gente começou a falar do que a gente fala hoje, era numa área mais de pesquisa e desenvolvimento, dentro de uma empresa, algumas discussões na área de negócios. Hoje já não. Hoje você já fala direto com negócios, na área de recursos humanos, na área de operações, na área de engenharia, ou seja, todas as áreas de uma organização precisam disso. Então, você vê ali, por exemplo, dando um comparativo a um jogo de vôlei. Você tem ali um assistente que ele tem um tabletzinho na mão, que ele está, na época dela, era uma planilha, né? O cara estava com papel ali. Uma luzinha. Depois ele ia fazer um estudo pós-jogo, para tentar dizer, olha, de repente você tem que mudar isso aqui para outro jogo, porque eles atacaram mais aqui, mas aí. Hoje em dia já não. Se tiver um dispositivo, olha, muda rapidamente que eles estão atacando. Tem aplicativos que você vê todo mundo jogando por aí. Você vê jogar com a seleção da Rússia, aqui a gente tinha dificuldade desse intercâmbio. Hoje você tem aplicativos que você vê todas as competições por aí. Você acha que essa tecnologia também vai mudar muito o futuro dos esportes, Paulo? Ah, claro. Vai mudar muita coisa no mundo, preparação, na vida da gente. Sim, descanso, treinamento. Antes tinha que treinar muito, 3 horas e meia cada período, 6 horas por dia. Hoje o treino é 1h30 no pau de manhã. Então, assim, já mudou o conceito, né? Mudou o tênis que se usa. Hoje tem uma palmilha, por exemplo, os tênis todos eles têm o mesmo perfil, eles são feitos iguais. Meu pé é de um jeito, o pé dele é de outro. Hoje já tem você pisa lá numa prancha, vai para o computador, onde você está pisando mais, faz uma palmilha adequada para o seu pé, porque isso gera lesões. Você torce o pé, o joelho e tal, se você fica com tênis que não tem a adaptação do seu pé. Então, já mudou muita coisa, né? A quadra, jogava em quadra de cimento, hoje ela é flexível, ela tem um negócio embaixo, é de madeira, não é? A bola tem não sei o quê. Então, assim, tudo vai evoluindo, né? Que bom, detrás de tudo isso tem tecnologia, porque senão demoraria muito, exato, né? Não tem jeito, vai demorar muito. Então, e nessa parte de saúde mental, Paula, a gente está falando todo o lado bom que a tecnologia traz e tem também o lado complexo. Mídias. Hoje você diz assim, ainda bem que eu não estou jogando na época do Instagram e do TikTok. Você fala isso? Falo. Porque que exposição desnecessária. E hoje todo mundo tem opinião e todo mundo entende daquilo, né? E é uma agressividade, assim... É a mesma coisa que eu ir na empresa do cara e falar, nossa, você está fazendo isso. Porque ali a pessoa... Porque o esporte, eu falo, ele é muito... Te expõe demais, né? Você está ali na TV, tá vendo se você jogou bem ou mal. Na empresa é uma coisa mais... Fiz alguma coisa que não deu certo, é um pouco... Agora o esporte não, ele te expõe demais. E hoje nós estamos cheios de treinadores e uma coisa que não tem ética, é algo que agride a pessoa, não a performance dele. Nossa, eu acho um absurdo. Eu saí de algumas coisas, eu não sigo algumas coisas porque eu acho que falta muito a educação. O respeito foi embora. O outro é o ser humano, cara, né? Porque estando aí por detrás do teclado, todo mundo acha que pode falar. Aí entra a liberdade, depende, né? E se esconde, né? As pessoas se escondem. Exatamente, porque assim, é fácil você tomar uma decisão da Paula lá, que tem uma mulher de 2 metros marcando ela, eu sentado no meu sofá, tomando minha cerveja, comendo amendoim, né? Por isso que eu acho que é fácil...
Não é fácil, mas eu acho que ser comentarista é complicado, porque você fala aqui, né? Tô aqui, tô falando, mas eu não tô lá sentindo o que está acontecendo. É fácil? Não, porque eu tô vendo. Foi para a esquerda e deu errado. Eu iria para a direita. O comentarista fala depois do fato. Eu falo isso direto. Aí engenheiro de obra pronta. Né? Por que não passou a bola? Aí também quando ele chuta fez o gol, né? Acertou lá o ponto. Ou narra o que você já viu, né? Entendeu? Então, assim, é meio que... Ok. Mas falando das dores, né? E é que você falou um pouquinho no começo da conversa, sobre as dores, às vezes, de você saber o que deve ser feito, né? E eu estou falando já um pouco de transição de carreira, que é um pouco do que eu estou entendendo do teu motivo. Você tá saindo da quadra, tá indo ser treinador. Uhum. Como que é esse momento para você agora, Márcio? Você fala assim, mas era realmente, eu sabia que era para ir para a direita, ele levou arremesso, não tem... É tipo que eu já fiz isso. Eu já fiz isso e eu sei que funciona. Como é que você consegue fazer essa transição aí para um papel de mais de aconselhamento e... Sim, então esse é o equilíbrio de não ser tão centralizador e passar essa confiança pro pessoal lá, né? Então, não é fácil, não tem, eu diria, uma receita, a gente tenta caso a caso, né? Eu também não quero estar envolvido em tudo, porque não tem como a gente estar sendo tão efetivo da maneira que a gente está sendo agora, tão exposto, passando tudo pela minha aprovação, não é isso? Então, pouco a pouco você vai descobrindo também e formando novos talentos na empresa. Sempre vai ter aqueles que não conseguem acompanhar ou já acham que já sabem de tudo e, não, eu já sou veterano. Eu falei, tá bom, mas como é que você fez isso aqui? Me explica um pouquinho. Como que você pensou que isso aqui seria o correto, né? E, acima de tudo, relembrar eles, né, que não existe ninguém acima da marca da empresa, porque a gente, como líder da empresa, a gente tem um respeito enorme pela trajetória toda da empresa, né? Imagina alguém fundar uma empresa, é igual um comentarista, você fundar uma empresa, ninguém te conhece, você está lá ralando, ninguém está aí para você, e depois que ela está, né, com um grande nome, não, eu sou, daí não. Aí, o cliente é da empresa, eu só estou aqui para servir a empresa. Então, eu tento relembrar isso para o time. A empresa também tem muito essa cultura, né? Pelo dono ser lá de formação, né? Origem taiwanesa, então ele vem de uma classe bem humilde, sempre relembra a gente, com muita humildade, sempre, de assim, estamos há 30 dias de fecharmos o nosso negócio, então não tem aqui, vamos celebrar, né? Então, quando um colaborador nosso, por exemplo, vende um produto, por menor que ele seja, foi só um projeto pequeno. Eu falei, mas como pequeno? Me explica o que é pequeno para você. Porque você conseguiu mostrar valor para aquele cliente e ele acreditou na tua palavra. Como é que isso é pequeno? Isso é grande, cara. Agora, ele vai comprar mais, ele vai seguir nosso cliente quando você continuar dando essa atenção e fazendo com que ele realmente atinja o objetivo dele. Então, não tem nada de pequeno, não tem nada de grande. É um compromisso contínuo, né? Seria a mesma coisa aí no esporte. Você tem um elenco, né? Todo mundo, né? Ninguém gosta de ser reserva, né? Eu não quero ser banco. Eu sou bom, sou tão bom quanto a Paula. O que eu fico? Ela joga, sei lá, 30 minutos, eu jogo 10, né? Só no final de cada quarter que eu entro lá para jogar. Não, então você tem que saber o meu papel dentro desse elenco, né? E buscar estar melhorando. E sabe, Márcio, uma coisa que eu aprendi, né, com as várias lideranças que eu tive, e tem hora que você é liderado, tem hora que você é líder, né? Na vida é assim, né? Eu acho que o líder, ele não pode ter medo de expor suas fragilidades, né? Sim. Porque a gente é incompleto, nós montamos um time porque a gente não sabe de tudo, né? Sim. Eu acho que quando esse líder, ele se desgarra da sua equipe e acha que está num patamar que ele não tem diálogo, ele não diz para o seu time o que ele quer, o que ele pensa, qual é a proposta, né? Qual é o propósito, né, da gente estar ali. Eu acho que essa autoconfiança, né, essa confiança mútua, ela se desfaz, né? Sim. Eu acho que nós não somos perfeitos, né? Eu estou liderando ali, mas eu posso aprender com quem está sendo liderado, né? Eu acho que é o diálogo. Tem situações que a gente não sabe realmente. Eu falo, não sei, o que vocês acham aí? Isso.
Pô, não é possível que vocês também não tenham uma... Pode botar o BA? Posso? Pode, então pronto, já tem a resposta. Cada um coloca a sua opinião aqui. Né? Às vezes eu não tenho a resposta. Eu também não fico falando, me espera por mim. Não. Acha que é isso? Mete bronca, pode fazer. Ué. Isso você acabou de falar que você delega, Sim. né? Tem gente que não consegue fazer isso, porque tem medo que o outro vá... Com você delegando, ele vai saber mais que você. É uma besteira. Que bom que ele sabe mais. Tem gente que não muito, contrata gente competente com medo de perder. Mas aí não dura muito na liderança. Porque eu falo, porque a gente foi campeão do mundo e medalha de prata em Atlanta, com uma comissão técnica jovem que nós não queríamos, que a gente achava que era um desprestígio para quem trabalhava com basquete feminino, era um cara que veio do masculino, juvenil, inexperiente e tal, e ele com a humildade dele, ele mostrou uma outra forma de trabalhar para a gente, que a gente falava assim, essa jogada aqui acho que tá muito ruim, virar aqui, depois, como vocês acham que pode ser melhor? Se for aqui, virar, então faça assim, entendeu? Agora, se você pega uma liderança que, sabe, que não, é assim, mesmo que dê errado, mesmo que não... Não, vamos ser um pouco flexível, né, também, escutar as pessoas, né? Eu falo do brainstorm, né? Lá no interior é chuvaréu de ideias, né? Mas a gente, acho que é bom escutar as pessoas, assim, né? Quando você erra sozinho é complicado, quando você erra com o consenso do grupo, de todo mundo falando, não, bora, vamos seguir esse caminho, é mais fácil, né? Não tem esse peso para você. Ô Paulo, eu tô morrendo de medo, que eu sei que daqui a pouco o Samir vai acabar de repente, assim. E eu tô há 45 minutos olhando esse teu pingente com os anéis olímpicos. E eu queria saber se tem alguma história, História... do pingente. Não, então, porque assim, a gente vem com uma medalha, ela tem um símbolo, né? As pessoas perguntam, quem é mais importante, mundial ou uma Olimpíada? A Olimpíada, ela tem todo um glamour. Quando você começa, que você é jovem, você fala, qual é o teu sonho? Quero ser campeão olímpico, né? Ele tem uma história. E nós fomos, a primeira vez que o basquete feminino foi para uma Olimpíada foi em 92, em Barcelona. A gente nunca conseguia classificar. A gente sempre ficava lá para trás. Batia nem na trave, batia. Jogava lá no pipoqueiro a bola. Então, eu acho que foi um aprendizado de uma Olimpíada para outra fantástica, porque a gente classificou, foi uma performance horrível, de 8 equipes ficamos em 7º e 4 anos depois a gente disputou uma final. Então, assim, tudo que fizemos de errado em Barcelona, a gente foi para Atlanta e a gente fez um pacto com as meninas e a Hortência, olha, lá foi assim, foi assim, tudo errado, aqui a gente quer ser diferente, era a última oportunidade, talvez, de... Então, assim, eu ganhei esse pingente, não fui eu nem que mandei fazer, porque falta um pouco de sensibilidade aqui, né, de dirigência. A gente fala, estamos comemorando 30 anos de um campeonato mundial, a gente fica falando assim, a gente fala assim, imagina se fosse nos Estados Unidos, se fosse... como seria a referência, né, o que a gente que tem que se virar, fazer um almoço entre a gente, porque não tem essa sensibilidade. Não tem a sensibilidade, de repente, de fazer um anel... algumas coisas, simbologia, né? que você guarde tudo. Então, isso aqui eu ganhei, e como a gente está no ano olímpico, eu falei, vou usar, né? São poucos que podem ter esse luxo de... Né? Às vezes, quando eu vou palestrar para jovens, assim, ou para equipes, assim, eu falo, quem é campeão olímpico aqui? Quem é campeão mundial? Não tem, é difícil chegar lá, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar, assim. Tem que valorizar muito, mas o Marcelo tinha razão. Realmente, eu tenho que controlar salvo o tempo pelo gongo. aqui. E não tem nem um brigadeiro? O brigadeiro é fora das câmeras. A próxima temporada é Brigadeiro Talks. Com o Guerrinha foi o pizza aqui Talks. vai ser brigadeiro. Brigadeiro Talks. Com a Paula vai ser o brigadeiro. Se a gente juntar os dois, então vai ser uma maravilha. Opa, tô dentro. Mas a gente está chegando no final do programa. E a gente sempre brinca aqui no final de falar com quem que você gostaria hoje de tomar um café, né? Assim, aquela pessoa que, de repente,
te ajudou, te motivou, ou que você está a fim de bater um papo, não precisa ser nada muito transcendental e tal. Vai começar contigo, Márcio, assim, com quem que você hoje gostaria de bater um papo ali de 15 minutos daquele expressinho depois do almoço? Rapaz, sem ser tão dramático, que senão né, minha esposa vai falar. Eu queria com a minha mãe tomar um café, porque Putz, ela fala a mesma coisa. ela não... Quando eu comecei a minha trajetória, né, eu fui para os Estados Unidos lá com 21 anos e enchi o saco dos meus pais para ir estudar e tal. E aí ela sempre preocupada, como é que vai ser teu futuro, como é que vai ser? Então hoje quando eu vejo, né, que estou aqui, eu sempre, quando entro no avião, eu falo, tá vendo aí? Ó? Pode ficar orgulhosa e tranquila aí que tá tudo bem aqui na Terra. Eu ia falar a mesma coisa, mas eu seria com os meus pais, mas não vai dar certo. Estão lá no céu. Não, mas pode ser uma coisa mental aí. Aquele sim. seu café que Sempre, você toma sempre. batendo esse papo. Sempre. E você, Marcelo, você vai tomar o seu cafezinho com quem hoje? Eu já fiz isso, mas vamos lá. Várias vezes, né? Você já tomou? Você toma muito café. Mas... Nossa, hoje eu não sabia que você ia me perguntar. Vamos ver. Pergunta agora é difícil, porque não... Depois de uma saia justa. Pois é. Não é Você prefere o brigadeiro, também pode ser válido. Brigadeiro é uma boa ideia. A gente tem que tomar cuidado com brigadeirão hoje em dia, né? Mas brigadeiro pode ser. Eu ia falar isso, mas achei melhor não. Bom, hoje a gente está falando do basquete e assim, uma coisa muito marcante na minha carreira foi a final do Pan-Americano de Indianápolis de 87. E foi marcante porque eu era um jovem jornalista ali e que estava cobrindo meu primeiro evento internacional. E aí eu lembro que o feminino fez o primeiro jogo e o masculino fez o segundo jogo. Uhum. E muitos jornalistas brasileiros que estavam cobrindo os jogos, eles saíram porque o favorito para a medalha de ouro era o feminino. Uhum. O masculino não ia ter a menor chance. Então, muitos jornalistas foram embora naquele dia e eu fiquei para ver um feito histórico. Principalmente ali. porque acho que eles colocaram a vantagem na frente, né, Estados Unidos. Foram para o intervalo com 20 pontos de diferença. Então, vou tomar o café com o cestinha daquele jogo que foi o Oscar. Legal. E que me permitiu aquela cobertura de ir para a Olimpíada depois, ser escalado para a Olimpíada de Seul. E depois fiz 4 Olimpíadas cobrindo como jornalista. Foi muito, muito bacana. Então, Legal. O café vai para o Oscar. Boa. Fica o convite aí, Oscar, para o Café com o Marcelo, com direito a brigadeiro, pelo visto. E com isso, a gente terminou aqui mais um Expresso Talks. Foi um prazerzaço falar contigo, Márcio, contigo, bacana. Paula, uma ídola da minha... Será que existe essa palavra? Ídolo? Existe. Existe? Então, você foi a minha ídola da minha juventude ali, sempre me inspirei muito. Basqueteiro, viu? Eu fui... Jogava na sexta, caía no sábado. Mais ou menos isso. Eu era um regular banco, né? Mas, pessoal, muito Era obrigado. gerente do banco. Gerente, ele tomava conta do banco inteiro. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Graças a Deus.